Olá, meus queridos alunos do segundo ano do ensino médio, satisfação conversar com vocês sobre esse assunto que está tão em pauta em nosso meio nos últimos meses. Nós vamos estar aqui falando sobre vírus, algumas características desse pequeno micro-organismo. Mas me diga uma coisa, o vírus é um ser vivo ou não é? Primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre isso. É ou não é? E aí já vai uma dica direto. Quando você for prestar vestibular, alguma prova semelhante, similar, consulte lá o edital e veja lá na bibliografia. E de acordo com a bibliografia, você consulta a opinião do autor do livro referente ao assunto de vírus, se ele é ou não é um ser vivo. Porque dentro da comunidade científica acreditamos que o vírus não é um ser vivo, mas existem aqueles que acreditam que ele possa ser um ser vivo, tá? Então a comunidade está, digamos assim, dividida nesse ponto. Uns defendem uma opção e outros defendem a outra opção. Então, para você não errar, a maioria acredita, tanto que está nos nossos livros adotados, que esse organismo não é um ser vivo. Mas não custa nada você consultar o autor de um livro que está sendo utilizado para um vestibular e você consulta para ficar a par do assunto, do que o autor pensa, para que você não erre nenhuma questão da prova. Beleza? Então vamos lá para o que interessa, né? Vírus, né? Vamos lá, eles são organismos acelulares, ou seja, sua estrutura não corresponde à de uma célula. Eles são formados basicamente por material genético, seja DNA ou RNA, um ou outro. E esse material genético ele é protegido pelo capsídeo, digamos que seria a cabeça, uma cápsula do vírus. E dentro do interior do vírus, não existe todos os recursos necessários para a reprodução. Então o vírus não consegue se reproduzir por si só. Ele não chega a. Não existe vírus macho, vírus fêmea, não existe. Esses dois vão juntar e produzir um mini vírus, tá? Um virinho, assim dizer. Não existe, isso não existe. Tá? Então, para ele se reproduzir, ele precisa usar os recursos de uma célula. Ele precisa usar os recursos de uma célula. Ele se acopla na superfície de uma bactéria, da célula, e na superfície lá ele injeta o seu material, o DNA, material genético. Tá? O restante fica lá pro lado de fora. Mas o DNA fica lá dentro da célula, lá dentro do DNA vai se reproduzir, fazendo até parte, em alguns casos, fazendo até parte do material genético do hospedeiro. Tá? Então dizemos assim que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Parasitas porque necessitam se acoplar, precisam ser inseridos numa célula, no hospedeiro para se reproduzirem, tá? E intracelular porque dentro da célula. Então essa parasita intracelular não é uma opção que ele escolhe, é obrigatório, tá? Então eles podem infectar células de organismos como bactérias, plantas e animais. E o que acontece se o vírus ele não estiver infectando uma célula? Eles vão ficar inertes, eles vão morrer de fome, de sede. Não, eles têm essa propriedade de ficarem inertes. Eles como que viram um cristal, vão perdendo água, mas fica como um cristal, só esperando a condição ideal para se reproduzirem. Tá? Qual que é essa condição ideal? O ambiente no qual eles estão inseridos vai proporcionar condições para eles se reproduzir. Eles se encontram uma bactéria, afeta ela, ou entra dentro de um organismo animal ou de um ser humano
Então, por exemplo, se eu estou contaminado, estou gripado, né? Por isso que a gente não pode espirrar na cara de outra pessoa, nem nada, né? Então, eu estou aqui gripado, aí eu espirro aqui na minha mesa aqui, vai no teclado, vai na mesa e esqueço de limpar. Tá, passa aqui um dia, 2 dias, não estou usando o computador, não uso, aí uma semana e vai morrer esse vírus? É variado, depende do vírus. Ele pode ficar dias, semanas ali preso. Então não adianta você pôr a prova. Vamos pegar um material aqui, pôr dentro de um saco aqui e fechar, deixar 2 semanas que vai matar o vírus. Não, isso não existe não. Ele vai ficar lá quietinho, igual o urso. O urso entra dentro da caverna e hiberna lá. Fica lá quietinho, dormindo meses, hibernando. Então o vírus tem um comportamento similar a isso. E aí, voltando ao exemplo meu daqui que eu espirrei no teclado, aí vem uma pessoa, usa o teclado, começa a digitar e aí as mãos deles, a mão dessa pessoa fica contaminada. E aí ela vai, põe aqui, passa aqui assim, e aí o vírus tem o que é oportunidade de entrar nesse organismo. E aí ele entrando nesse organismo, ele encontra um meio que vai favorecer a sua reprodução, tá bom? Então seria isso. Então os vírus possuem diversas formas, continuando. Eles podem ser cilíndricos, alongados, poliédricos, formas arredondadas, né? Os que infectam bactérias tem uma forma bem diferente e ímpar, né? São os fagos ou bacteriófagos, né? Então esses vírus ao se instalarem dentro de um corpo, ele obedece 2 etapas, né? São as que eu mencionei com você. No caso do lisogênico, né? Vamos pular aqui os líticos. O lisogênico, o vírus permanece dormente, uma fase latente dele. Foi o que eu mencionei, ele vai ficar lá quietinho até esperar um momento ideal, favorecido pelo ambiente que está inserido. E no caso do ciclo lítico, o vírus é ativo, ele não fica dormente, dormindo não, ele chega dentro da célula e começa a trabalhar. E qual que é o trabalho dele? Se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo. Ele lá dentro da célula se reproduzindo e a célula vai ficando cheia. Vai ficando cheia até que a célula não consegue suportar a quantidade de vírus lá dentro e explode. A célula morre. Acontece o quê? Como é que o rompimento da célula provoca sua lise, sua morte, tá? E aí esses vírus são soltos no ambiente e vão procurar outras células para se multiplicar. E aí, à medida que eles vão aumentando em número, infectando mais células, vão aparecendo sintomas, tá? E é isso, essa fase também é conhecida como que é a ação virulenta do vírus acontece nessa fase do ciclo lítico, tá? Doenças causadas por vírus, né? Alguns exemplos aqui: poliomielite, dengue, sarampo, gripe, cachumba, hepatite B, raiva, catapora, AIDS. Só gente do mal aqui, viu? Então, meus queridos, satisfação conversar com vocês sobre isso. Um abraço, tudo de bom para vocês. Bye, bye.